Olá, bom dia, Paulo, tudo bem? Bom, começando aqui, então, pontualmente às 11 horas, né? Queria primeiro agradecer a todos que estão aqui presentes, né, nesse webinar do COA 4.0. Queria me apresentar, eu sou a Tuane, eu sou executiva de desenvolvimento de negócios aqui na Queiros, especialmente para empresas do agronegócio. E a gente preparou esse webinar aqui com assuntos bem interessantes para vocês. E eu queria agradecer a presença de todos e principalmente reforçar que só a presença de vocês aqui nesse webinar já mostra esse engajamento, né, um engajamento compartilhado em busca cada vez mais de otimização da eficiência operacional, de busca por redução de custos e cada vez mais fazer do COA, do CIA, né, as diversas variações aí, um processo de excelência. Antes de iniciar o conteúdo, eu gostaria de dar um recadinho também, no próximo slide, que a gente trouxe uma oferta especial para todos que participarem até o final desse evento. Todas as empresas do segmento do agronegócio que ficarem até o final do evento, a gente trouxe já uma cortesia, que é um workshop sobre inteligência artificial, e lá no final eu vou explicar um pouquinho melhor como vai funcionar, até para agendar esse workshop. Então, pessoal, por gentileza, fiquem pelo menos um representante de cada empresa até o final, que vocês já vão estar garantindo essa cortesia aí da Queiros para vocês, como um agradecimento por vocês terem reservado essa uma hora aí da agenda de vocês para assistir nosso conteúdo. Aqui comigo está o Aldaeso, que é um consultor muito experiente, né, nessa jornada do agro, e ele trouxe esses conteúdos aqui para a gente. Eu queria convidá-lo para se apresentar e falar um pouquinho também dos objetivos do webinar. Bom dia a todos. Me chamo Aldaeso, eu tenho 56 anos, já trabalho nesse ramo de agronegócio há uns 12 anos, já passei por diversas áreas de usina e hoje atualmente eu trabalho como analista de negócios na Queiros. Trabalho em projetos de usinas, né, de desenvolvimento de projetos para usinas, e fui convidado para tentar passar um pouquinho da minha visão aqui com vocês. Hoje a ideia seria assim, explorar, né, como a centralização dessas informações que vem do campo pode ajudar a gente a tomar decisões melhores, né? Então vamos imaginar um cenário em que todas as informações vindas do campo através de aplicativos, dados de telemetria, imagens de satélite, dados climatológicos, elas chegam na usina, são armazenadas, processadas e, em tempo real, permite que a gente tome decisões mais precisas, né? Graças às ferramentas de análise de dados que temos hoje disponíveis, até pessoas que têm uma bagagem menos técnica conseguem tomar decisões mais assertivas, né? E essa visão unificada melhora a eficiência e também torna o processo de decisão mais ágil, né? E nesse cenário que a gente vive hoje, isso é essencial, né? E a ideia por trás desse webinar é passar um pouquinho dessa visão, né? A gente fez algumas... desculpa. A gente fez uma pesquisa com alguns usuários de usina, tentando imaginar quais seriam os melhores temas, né? Tá? A gente elencou 3 que a gente vai falar a seguir, né? Mas a gente queria só dar uma breve olhada de como que foi a evolução da agricultura até hoje, né? Então, lá na fase 1, que a gente começou que era todo trabalho manual, uso de tração animal, que não tinha basicamente nenhuma tecnologia, né? Avançamos para a fase 2, onde foram introduzidos defensivos, fertilizantes, começamos a mecanização e qualificação de mão de obra.
Passamos para a fase 3, que trouxe uma evolução genética, análise de dados, previsão de tempo, todas isso daí já para garantir uma melhoria da produtividade. A fase que nós estamos hoje, basicamente, que são a integração desses dados, né, de Big Data, a introdução da robótica que está começando, isso daí vai permitir um monitoramento e um controle melhor das informações, né, das operações agrícolas. E nós estamos passando por uma nova fase, né, onde a inteligência artificial, a robótica, a biotecnologia vai juntar todas as informações que nós temos, essa base imensa de informações, né, e vai permitir que a gente dê um salto gigantesco aí de produtividade, né. Então, nós estamos numa fase bem interessante, porque nós estamos passando de uma tecnologia para outra, né. Como eu disse, né, a gente fez uma pesquisa informal com alguns gestores de usina e a gente elencou basicamente 3 temas, né. Automação do CTT, um mapa hipotético e a parte de ativos biológicos. Quando a gente estava buscando, né, esses temas realmente relevantes para trazer aqui para o assunto do webinar do COA, a gente começou a entender alguns números ali também, né? E a gente viu que o CTT, até uma pesquisa aí da PCG, trouxe que 30% dos custos do COA estão no CTT. E ainda dentro desses 30% de custos do CTT, até 45% podem ser de transportes, né, da parte de logística, transporte. Então, por isso, ainda mais a gente reforçou. Vamos falar sobre CTT, sobre esse processo que acaba sendo complexo, né, em muitos momentos, e como que a tecnologia pode ser uma habilitadora mesmo para melhoria de eficiência, né, ganho de produtividade, redução de custos. Então, o Aldaísio vai comentar um pouquinho dos desafios, gaps e como que essa tecnologia pode ajudar, até com experiências de implementações que a Queiro já fez em relação a dados, a inteligência mesmo com dados. O foco tem que ser sempre em diminuir custos, né, e aumentar a qualidade das operações, né. Aumentando essa qualidade das operações, a gente consegue reduzir perdas, danos da lavoura, né, garantindo que o potencial dessa colheita seja sempre incremental, né, vai sempre aumentando, né. Outro item importante é a gente diminuir as paradas, né, tanto por paradas de manutenção, por trocas de turno, no próprio abastecimento, né? Então, a gente conseguir ter uma eficiência nesses processos, a gente consegue garantir uma operação mais redondinha, né? Que não tenha tantas interrupções, né? E isso tudo vai gerar um rendimento de máquinas, né? Vai melhorar o rendimento das máquinas, que é um grande gargalo que a gente tem hoje nas operações, né? A gente tem muita colhedora e a colhedora não dá aquele resultado que todo o potencial dela, né? Outro gap que a gente tem no processo CTT, né, são as influências de clima, né? Isso daí ele tem impacto direto nas operações, ele afeta tanto a saúde da cultura quanto o tempo que a gente tem disponível para a colheita, né? Então a gente tem que sempre procurar trabalhar nas oportunidades de clima melhor, produzir mais, para evitar que nas paradas a gente depois tenha que sair correndo e recuperar, né? As paradas de manutenção também, elas são necessárias, né? Mas a gente tem que trabalhar com muito cuidado, tem que planejar muito para evitar a perda da produtividade, né? Uma gestão eficaz das paradas ajuda a minimizar esse tempo, né? Então, assim, tentar trabalhar com a tecnologia a nosso favor, podemos usar IA, podemos usar informações que a gente tem vindas do campo para tentar minimizar essas paradas, né? Outra parte é a parte de tempo de manobra, né? Então a gente gasta muito tempo. Então, um melhor trabalho em cima dessas paradas também vai garantir uma melhoria do processo, né? Então, visando tudo isso daí, a gente tem que ter o processamento rápido das informações que vêm do campo, né?
para que a gente consiga, em tempo real, analisar essas informações e tomar decisões baseadas nesses possíveis desvios de operação, né? As oportunidades que a gente tem, né? A gente tem hoje vários aplicativos que permitem a coleta dos dados, né? Como eu disse, de telemetria, de clima, de chuva, e informações de parada. Então, a integração dessas informações com os equipamentos e a gente centralizando isso no COA, a gente consegue tomar decisões melhores, né? Então, a gente tem dados em tempo real, praticamente, e aí a gente consegue identificar mais rapidamente as anomalias, né? E tomar decisões melhores, né? Então, a gente precisa ter uma base histórica. Utilizando essa base histórica de problemas e soluções atreladas, a gente consegue, através de IA, prever quebras de máquina, a gente pode até programar determinadas paradas, já pensando em paradas por chuva e etc., né? Outro detalhe é fazer uma classificação dessas paradas, né? E a gente entender melhor as causas principais. E aí a gente consegue fazer um acompanhamento dessas perdas, né? Dessas paradas e prever possíveis quebras de equipamento, etc., né? Então, a gente pode também utilizar relatórios, informações geradas automaticamente e distribuídas para as frentes de colheita ou para os gestores, para que eles consigam tomar decisões melhores, né? A ideia por trás do mapa hipotético, né, é usar o trabalho do IAC, chamado matriz tridimensional, né, e a ideia por trás dele é assim, usar uma integração das informações de solo, clima e planta, e através disso você gerar um mapa que você permita você trabalhar melhor com as variedades de cana, né? Então você vai ter um planejamento das épocas de preparo e plantio, a liberação dessas áreas após a colheita, e aí você trabalhar naquela área, você ter uma informação melhor, uma alocação melhor das variedades, né? Mais adequadas para aquele clima, para aquele solo, para a época de colheita, levando tudo em conta, né? E o objetivo seria, assim, maximizar o potencial da cana, né? Então, essa visão, né, essa análise detalhada, permite uma tomada de decisão mais precisa, né? Então, a ideia seria alocar a melhor variedade no melhor local, já considerando que ou na época de chuva ou na época de colheita eu vou ter que aquela área disponível para o trabalho que eu preciso fazer. Aí o conceito do mapa é essa ferramenta, né? Então a gente vai combinar dados de solo, clima, as variedades, época de plantio, e depois disso eu vou também já planejar o manejo, né? Tanto a parte de colheita, o controle de pragas após a colheita, os ciclos de fertilização da cana. Eu tenho que já pensar tudo nisso daí, já considerando o planejamento da reforma do plantio, considerando as variedades, a existência de mudas com qualidade, né, à disposição, a formação de blocos que permita eu fazer o plantio e a colheita de uma determinada área praticamente junto, né, para facilitar o deslocamento da colheita. A época de colheita é muito importante, o manejo, né, se essa cana é precoce, média, tardia, o ambiente de produção, o tipo de solo, se eu vou ter área de vinhaça à disposição, né, para que eu não fique jogando fora a vinhaça, né, usar os dados históricos de clima para que eu consiga programar melhor as operações, né, e o uso de maturadores, inibidores para facilitar e melhorar o plantio, né. Desculpa, colheita. Aí, quais são as possibilidades do uso de dados nisso daqui, né? Nesse tema do mapa hipotético, né? Então, a ideia assim, é ter uma melhor decisão
baseado em dados de solo, de clima, as variedades que a gente tem disponível, né, para que a gente consiga fazer uma otimização e um planejamento mais eficiente da reforma desse canavial, né. Também fazer um gerenciamento melhor de mão de obra, né, de recursos, de insumos, programar quais são os insumos, se eu vou plantar numa época de colheita, escolher adubos e insumos que sejam mais adequados para aquilo ali, né. Também fazer uma análise de previsão de riscos. Desculpa, adiantei um pouquinho aqui. E manter, assim, tudo isso documentado para que a gente consiga, através desses dados, né, também gerar mais informações para o futuro, né, para que a gente consiga ter uma base de dados mais completa, e aí, em cima dessa base de dados, a gente extrair mais informações sempre, né. Então, é uma base que ela vai se alimentando cada vez mais, né. Então, a gente vai ter mais informações, e em cima dessas informações a gente vai, assim, a cada safra a gente vai conseguir ter uma previsão melhor, né? Queria só fazer um comentário aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever aqui no chat, que a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas daqui a pouquinho, tá bom? Melhor, porque aí em cima das perguntas fica mais fácil da gente esclarecer mais, né? Bom, os ativos biológicos, né? Então, o que é o ativo biológico, né? É qualquer ser vivo, qualquer planta que a empresa controla, né? Então, no caso do ativo biológico, no caso da usina, seriam as plantas, árvores, culturas agrícolas, né? E o produto agrícola, que vai ser aquilo que a gente tem a partir da colheita, né? Então, a gente pega o ativo biológico e quando a gente faz essa colheita ou essa extração desse produto, a gente tem um ativo, né? Ele é considerado pronto para venda, para processamento, né, no momento da colheita. Então, a partir daí, a gente começa a fazer um trabalho de contabilização disso daí, né? Então, essa transformação biológica vai ser no processo de crescimento dele até a maturação, e aí a gente faz a colheita disso daí, né? Tá. Aí a gente tem oportunidades, né? Dentro da área agrícola, a gente tem várias oportunidades, né, de tratar o ativo biológico, né, que seria a própria cana, né? A gente pode ter monitoramento do canavial, ter as tecnologias para fazer esse monitoramento, e aí a gente conseguir fazer a gestão disso daí, né? Então, a gente monitorar a saúde, umidade do solo, pragas, etc., que vai permitir uma colheita melhor e uma valorização melhor do nosso canavial, né? E a gente consegue também, com esse monitoramento, a gente fazer os melhores momentos de colheita, né? Já utilizando também o mapa hipotético, e aí a gente aumentar a produtividade e a qualidade dessa cana, né? Então, isso vai reduzir perdas, né? Garantir que a colheita ocorra nas condições ideais, né? Outra coisa também é a gente ter o uso mais eficiente de produtos, né? De produtos, de insumos, e para que a gente não gaste tanto dinheiro, né? Ainda mais num cenário de dólar tão alto, né? Quanto menos a gente gastar em insumos, melhor seria o melhor dos mundos, né? Na parte contábil, existe todo um processo contábil que é feito, né? Aqui no Brasil a gente usa o CPC 29, e ele pode permitir uma contabilização melhor dos ativos, né? E até, assim, valorizar a cana, né? A valorizar o canavial da usina. Então, essa contabilização ela tem que ser feita com muita transparência, né? Utilizando os dados históricos que a gente já tem, dados confiáveis, vindos de ERP, vindo do consumo de insumos, parte financeira, e aí a gente conseguir, em cima disso, mostrar o valor do nosso canavial, né? Então, assim, isso daí vai facilitar, através de políticas governamentais, a gente ter acesso a incentivos fiscais e uso de outras tecnologias, né? No caso das finanças, né, essa valorização contábil
dos ativos, ela pode fortalecer o balanço patrimonial da usina, né? Então, isso daí vai permitir acesso a crédito, acesso a investimentos, né? E os ativos biológicos é o que mais é essencial, o melhor que a gente tem na usina, né? Justamente o canavial é o que a gente usa para trabalhar, né? Então, quanto melhor for esse canavial, melhor é, né? Então, a usina também pode usar essas informações para contratar hedge, contratar seguros que protejam o valor dos ativos, né? Acho que basicamente é isso, né? E onde que a gente consegue atuar nisso, né? A gente consegue pegar essa massa de informações que tem, a gente ter uma governança desses dados e a gente, através desses dados, a gente conseguir tirar insights melhores, fazer o cruzamento dessas informações, né? A automatização dessas informações e devolver essa informação de forma mais fácil para o usuário. Aí é onde que a IA pode ajudar a gente, né? Então, assim, nesses 3 temas, né? Só fazer um disclaimer que, assim, a IA hoje, como está sendo o tema da moda, né? Mas ela tem que ser usada com muito cuidado, né? A gente procurou alguns especialistas dentro daqueles para tentar entender em que momento que a gente consegue viver, né? Que a gente está vivendo e o que a gente consegue extrair disso daí, né? Então, assim, a IA, ela é o futuro, mas ela tem que ser usada hoje com muito cuidado, né? Porque a gente precisa ter uma massa de informações que a gente consiga, através dessa informação, a gente treinar a IA para que ela dê resultados melhores, né? Então, a gente precisa ter as operações que foram feitas e mais importante, né? Naqueles desvios, qual foi a atitude tomada para que a IA consiga aprender em cima desses dados e aí ele te dá informações cada vez mais relevantes, né? Existe um custo para isso, então hoje a IA ela ainda tem um custo de processamento de dados muito grande, consumo de energia, então assim, a gente acha que é o futuro, né? Isso daí, cada vez mais a coisa vai crescer, ela vai vindo de forma mais rápida. A gente está passando por transformações, tanto na parte de tecnologia, quanto na parte de transmissão de dados. Então, cada vez mais a gente vai ter essas informações em tempo melhor, né? Então, no CTT, onde que a gente consegue fazer isso daí, né? A gente consegue fazer uma otimização da logística de transporte, né? Então, eu posso programar a minha colheita e eu ter, para aquele momento, alguma parada da indústria, eu programar manutenções, eu posso programar, se eu tiver unidades próximas, fazer o deslocamento de uma cana de uma unidade para outra, tudo isso levando como base os dados históricos, né? E quais são as atitudes tomadas nesses momentos, né? Sempre lembrando que nesse momento que nós estamos vivendo de IA, ainda talvez seja muito cedo para a gente deixar a coisa automatizada e deixar por conta da IA decidir, né? Talvez o melhor dos mundos hoje, a IA trabalhar com a gente como um assistente. Ela te dá uma informação, ela te dá sugestões e aí a decisão final partir do usuário, né? Através do feeling dele, através de um consenso da usina, né? Outra coisa que a gente pode fazer também seria a automatização de corte, transbordo, né? Então, os sistemas de IA, eles conseguem otimizar esse processo, definir em que momento que é o melhor momento para eu mandar um trator próximo da colhedora, para quando o trator já estiver enchendo, né? Para evitar que o equipamento fique parado muito tempo, né? Fazer a previsão de manutenção e de paradas, né? Então, utilizar esses momentos de parada para que a gente consiga programar determinadas paradas, determinadas manutenções, né? A logística de abastecimento de equipamentos também. Então, de acordo com o andamento da colheita daquele equipamento, analisando o consumo, a IA poderia
gerar uma logística melhor de abastecimento, né? No caso do mapa hipotético, a gente tem uma gama de informações, e aí nisso daí eu acho que a IA ela é mais precisa, né? Então ela consegue avaliar muito mais informações, né, de clima, de variedade, de curva de maturação, e através de todos esses dados ela conseguir simular melhor tanto o planejamento do preparo e do plantio, né, quanto depois da colheita, tentando maximizar essa curva de maturação. Então, eu colhei a cana no melhor momento, o andamento da minha colheita, em que momento, para garantir raio médio, né, para garantir que eu não vou ter falta de cana na usina. Então, sempre a IA consegue, de forma muito rápida, traçar esses possíveis cenários, né? Então, eu acho que, no caso do mapa hipotético, a IA consegue tratar isso daí para nós de forma muito fácil, né? Já no caso dos ativos biológicos, né, a IA ela consegue monitorar todas essas informações ali e gerar essas previsões, né? E ela pode fazer previsão de mercado, ela pode prever tendências, né? Então, o que é melhor eu plantar ou colher uma cana que vai me dar mais açúcar ou uma cana que vai me dar mais bagaço para que eu consiga gerar mais energia. Então, esse tipo de monitoramento, esse tipo de previsão, a IA consegue trabalhar muito fácil, né? Basta a gente ter dados históricos, né? E a gente treinando a IA para ela conseguir tratar essas informações, né? Acho que eu fui muito rápido, Tony. Se o pessoal tiver dúvidas, não, quiser foi que ótimo. volte em algum ponto, eu estou à disposição. Tem uma pergunta aqui do Ivanilson Nascimento, que ele fala assim: qual é a maior barreira, entrave que você encontra na implementação dessa organização de dados e direcionado para a inteligência no agro? Primeiro, assim, eu acho que a quantidade de informações, né? Hoje a gente tem muita informação vinda do campo, né? E cada vez vai ter mais, né? Então, os equipamentos estão se aperfeiçoando. Então, hoje, às vezes a gente demora um pouco para chegar às informações, principalmente de computador de bordo, às vezes tem áreas de sombra. Então, eu acho que a massa de informações ela vai ser cada vez maior. Então, a gente tratar essas informações que acho que é o grande gargalo, né? Processar essas informações em tempo real e garantir que a gente extrai dessas informações a informação mais relevante, né? Um insight assim, ó, isso daqui é o que vai fazer a diferença na operação, né? E eu complementaria também em ter possibilidade de não perder essa informação, essa coleta de informação durante o processo. Ainda mais o processo ali do COA em si, que é muito dinâmico, então é difícil você conseguir controlar todos esses tipos de entradas de informação. Por exemplo, um apontamento de por que a máquina está parada naquele momento. E então, mais para frente, né, quando todas as empresas começarem a usar a IA como assistente, a IA se alimenta de dados, né? E se você não tiver os dados, você não vai ter uma informação confiável. Então, cada vez mais conseguir ter aplicativos, por exemplo, que automatizem e centralizem esse tipo de entrada de informação, ter toda essa informação governada de uma forma bem segura, governada com as regras da empresa mesmo ali, e ter uma central que todos se alimentem dessas informações, também é um dos desafios, né? Que hoje a gente ainda vê muitos controles paralelos, que no final das contas não se conversam e acabam não conseguindo gerar, né, os outputs que todos esperam aí para tomada de decisão, né? As famosas planilhas de Excel, né? Exatamente, planilha espalhada para a empresa inteira, né? Pessoal, a gente só teve essa pergunta. Vocês têm mais alguma que queiram aproveitar esse momento? A gente está com o chat aberto aqui ainda. Tem mais uma pergunta do Jefferson. Se a gente pode compartilhar alguns casos de sucesso ou estudos de casos que demonstrem a eficácia
do COA 4.0? Eu acho que a grande maioria das usinas já está partindo para isso, né? Então, acho que tem casos, vários casos no mercado, mas eu acho que é um movimento sem volta, né? Porque a facilidade de você centralizar essas informações é muito grande, né? Você tem acesso praticamente em tempo real de tudo que está acontecendo. Então, ali seria assim, os olhos e os ouvidos do que está acontecendo no campo, né? Então, é muito difícil um gestor ele conseguir acompanhar todas as áreas da usina, o que está acontecendo lá no campo. Imagina, às vezes você tem uma usina meio grande, que tem várias frentes de colheita, de plantio, de preparo, trabalhando ao mesmo tempo em locais bem diferentes, né? Então, você conseguir ter essa informação centralizada num lugar só, facilita muito a tomada de decisões, né? A questão só, assim, eu acho que é um movimento sem volta. Se você não implantou o COA ainda, você vai ter que implantar. Perfeito, Aldaísio. Aqui a Josiane também, ela comentou se a gente poderia falar um pouquinho sobre a integração de vários sistemas que são usados hoje nas usinas, né? Que a gente sabe que muitas usinas têm os mesmos fornecedores de software ou de maquinário, e a gente acaba, aqui falando especificamente sobre a Cadence, a gente acaba ganhando uma experiência grande sobre essas fontes, né? Você quer comentar um pouquinho, Aldaísio? Assim, para nós facilita, né? Porque assim, como a gente tem grandes players no mercado, né, de desenvolvimento de software e de equipamentos, então facilita a gente ter essas informações, né? Essa integração ela vai ser cada vez maior, né? E justamente aquilo que a gente falou, né, da gente ter essa governança de dados, a gente conseguir pegar essa massa de informações e tratar essas informações, e esse tratamento é justamente isso, né? A gente conseguir fazer a integração de uma informação com outra, né? Que às vezes vem de sistemas diferentes, estão em linguagens diferentes, em bancos de dados diferentes, e aí a gente consegue fazer esse processamento, essa governança desses dados e tratar e mostrar de forma melhor, assim, de uma forma mais adequada para o usuário, né? Perfeito. O Frederico, ele também está me perguntando aqui. As informações, elas só vão subir via computador de bordo, apontamento, ou pode ter alguma intervenção manual por informações via WhatsApp, por exemplo, ou rádio de comunicação? Pode sim. Inclusive tem até tecnologias que você usa o próprio rádio no modelo digital para fazer apontamentos, né? Então tem algumas tecnologias que você consegue lá programar o rádio para que determinados códigos no rádio sejam passados para a usina, né? Através de informações. O mesmo apontamento que você faz no computador de bordo, você consegue fazer no rádio digital. E essas informações viriam para a usina praticamente em tempo real, né? Eu acredito que com o avanço da tecnologia, da parte de telecomunicações, hoje a gente está vendo aí internet via satélite, cada vez melhorando cada vez mais, né? Até diminuindo custos. Eu acho que esse gargalo que a gente tem hoje das informações não chegar em tempo real mesmo na usina, vai diminuir cada vez mais, né? E a questão vai ser, sim, como tratar essas informações, né? Então, a gente vai aumentar cada vez mais essa massa de informações, né? A gente vai ter acesso a informações que a gente não tinha tão rápido, né? E aí, fazer o tratamento dessas informações, extrair dessas informações insights, eu acho que é o grande ponto que a gente vai ter que tratar daqui para frente, né? E acho que é nisso que a IA vai ajudar a gente, né? É fazer esse tratamento das informações e tentar extrair desses dados sugestões para que a gente consiga trabalhar melhor. Só complementando também sobre essa pergunta do Frederico, soluções digitais também, como aplicativos do Power Apps, por exemplo, acabam auxiliando a não mudar muito essa operação, que a gente sabe que o operador já está acostumado a ter alguns tipos de controles próprios, né, ou paralelos, mas ao mesmo tempo ele ajuda a gente conseguir fazer com que a gente não perca essa informação, não fique só ali no Excel, não fique só na máquina.
e a gente consiga criar uma rotina mesmo que esses apontamentos manuais ou algum tipo de informação via WhatsApp, por exemplo, a gente consiga conectar, trazer para uma central única de dados, onde isso vai ser processado, vai ser cruzado com outras informações de sistema, do próprio computador de bordo, e fazer com que essa informação consiga retornar como uma ação, né? Como o Aldeas comentou, uma ação que a IA vai sugerir por ela ter toda essa visão, né, dos dados ali no back-end, digamos assim. Tem mais uma pergunta aqui do Felipe. Qual seria a melhor estratégia para garantir a qualidade dos dados do campo, dos computadores de bordo, visto que os apontamentos de parada são apontamentos manuais, onde dependemos, né, as pessoas que estão ali na operação do COA, dependemos da ação do operador ou motorista. Como o COA poderia contribuir para essa evolução e garantir a qualidade dos dados? Muitos equipamentos ele já consegue perceber essas paradas, né? E pedir para que o usuário aponte uma operação, né? Infelizmente, à distância é difícil a gente garantir que aquilo realmente é o que o usuário está apontando, né? O que a gente vai conseguir através de IA é conseguir fazer algumas análises, né? O cara parou para almoçar 3 vezes no dia, né? Ou ele parou para a mesma operação que já foi feita para uma manutenção que não precisaria ser feita, né? Então, com informações vindas do próprio equipamento, né? Cada vez mais esse tipo vamos dizer, de ajuste manual vai ser mais difícil, né? Mas eu acredito que isso a própria tecnologia vai se ajustar, né? E a tecnologia, os dados estando mais disponíveis, eles acabam sendo os olhos ali, né? E os grandes, esqueci a palavra, eles revelam tudo o que está acontecendo. Por exemplo, esse exemplo do Aldaesa das paradas. O operador vai ficar um pouco mais cuidadoso de fazer um apontamento que pode, lá no Analytics, ser mostrado e levantar uma grande bandeira vermelha ali, né? Uma luz vermelha. Então, isso daí acaba ajudando a cercar, né, possibilidades de erro também. Mais uma pergunta. É possível um processo de COA 4.0 sem computador de bordo nos equipamentos? Até mas assim, é aquilo que a gente falou, né? O tempo que você vai ter para essas informações chegarem e ser processadas vai aumentar muito o tempo de resposta, né? Porque imagina, eu vindo uma informação do campo, até ela chegar, ela até ser digitada, ser processada, e a gente ter uma atuação em cima disso daí, ela, né, tem um custo, né? Então a gente não vai conseguir tomar medidas tão assertivas assim, tão rápidas, né? A ponto de mudar a operação, né? O que a gente pode fazer é mitigar isso, né? Através de rádio, através de uma forma que a informação chegue mais rápida na usina, né? Só que sempre lembrando, a gente não vai ter essa informação em tempo real. Então, a sua atuação em cima do que está acontecendo, desses problemas, né? Não vai ser tão eficaz, né? Mas o computador de bordo também é uma questão, assim, é uma tecnologia que vai baratear com o passar do tempo, né? Então, cada vez mais isso daí vai ser obrigatório ter, né? Isso aí. A Patrícia fez uma pergunta, inclusive, obrigada, Patrícia, por essa pergunta, que a gente ia fazer esse disclaimer no início, eu acabei esquecendo. Ela perguntou se essa ferramenta, né, esse serviço que a Queiros faz, o COA em si, ela é exclusiva só para cana, ou poderíamos implementar em uma propriedade que trabalha com grandes culturas e com diferentes ciclos, como soja, milho, feijão, cereais de inverno. A resposta inicial é sim, Patrícia, a gente consegue implementar esse conceito de COA, COI, ou inteligência agrícola, né, para diversas outras culturas. E esse projeto, por mais que a gente ainda tenha toda a gente tem essa experiência em cana, a gente consegue customizar exatamente para a sua operação e tem toda uma metodologia
que a gente usa para esse tipo de, primeiro, levantamento de indicadores, e levantamento de oportunidades também de uso de IA. Aldésio, quer complementar um pouquinho? Sim, eu acho que até para outras culturas é tão útil também, porque você pega em culturas que você tem duas ou três colheitas no mesmo ano, né? Você tem menos tempo ainda, a sua janela de informação, a sua janela de tempo para atuar é bem menor, né? Então, assim, quanto mais rápido você tiver a informação, melhor. Então, acho que o COA também é totalmente indicado para esse tipo de atividade, né? Perfeito. O Ebert, ele perguntou se a gente tem experiência sobre a integração de COA, COI com o uso de IA. Queria iniciar essa resposta, né, falando assim, a Kairos, ela tem uma experiência grande, né, mais de 27 anos aí, com integração e uso de dados, inteligência, e a Kairos foi evoluindo, né, com o passar do tempo, com a evolução das tecnologias, né, então, há 27 anos atrás a gente ainda falava de data warehouse, estava iniciando, né, essa organização dos dados, e a Kairos foi evoluindo com os conceitos, data lake, lake house, e agora a gente está nesse ano, né, e daqui para frente, com essa grande onda de inteligência artificial. Então, se a gente já tem experiência com implementação exatamente de IA, não temos um case, né, exatamente implementado, porque é um assunto muito novo, mas a gente já tem metodologia, que inclusive vai ser uma oferta aqui que eu vou mostrar para vocês, de, primeiro, onde que eu implemento essa inteligência artificial, para que a empresa não gaste dinheiro com implementações que não vão trazer, de fato, um retorno. E aí, a partir daí, a implementação, os profissionais especializados para fazer esse tipo de implementação, a Kairos tem dentro de casa, e a gente tem também os profissionais que conhecem do processo, né? O Daes é um grande exemplo disso, que conhece do processo de como otimizar, dos pontos ali que são chaves que a inteligência artificial vai conseguir ajudar. E junto com essa metodologia de discovery, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, isso daí é uma receita de sucesso no final das contas. E experiência de projetos de COA, COI, de analytics, né, e dados, a gente tem. A gente tem alguns cases dentro de casa, sim. Quer complementar, Aldésio? Não, acho que é isso aí mesmo. Perfeito. Mais uma pergunta. Se a gente poderia citar alguns casos de sucesso na redução de custos com a utilização do COA 4.0 com o IA. Sim, tem vários casos, mas tem alguns casos assim que a gente não conseguiria citar valores nem números, né? Mas a redução ela é diretamente proporcional ao investimento que você faz, né? Então, o fato de você ter essa equipe ali centralizada, olhando todas as operações ao mesmo tempo, né? Isso daí vai te dar um ganho de produtividade, né? Então, imagina você ter, às vezes, um gestor numa área ter que tomar atitude em relação a um problema que está acontecendo, às vezes, quilômetros da onde ele está ali, né? Sem ele conseguir enxergar todo o cenário, sem conseguir enxergar o que está acontecendo na usina, o que está acontecendo nas outras áreas, né? Então, é muito difícil. Então, eu acho que essa centralização, de qualquer forma, ela já vai te dar ganho de performance, né, da sua operação, né? Porque você vai ter ali não é uma pessoa só tomando decisão, são várias pessoas ali avaliando e vendo todo um cenário que o cara isolado não vai enxergar, né? E no início eu comentei sobre uma pesquisa, né, que fala que até 45% dos custos do CTT são de transporte. Só com analytics, dados e analytics, a gente já teve aí um cliente que teve um resultado de 11% de economia de combustível. Isso só com organizando os dados e tendo informação ali para tomada de decisão. Imagina o próximo passo, que é IA, que é deixar tudo mais automatizado, que é deixar ali uma inteligência olhando para todo esse cenário. Então, esse é um dos resultados que a gente tem aqui para falar para vocês também.
Mais uma pergunta, e a gente já está quase no tempo, tem mais alguns pontinhos ali para a gente falar para vocês. Se a gente tem algum caso de mobile integrado ao PINS para abertura e fechamento de ordens de serviço. Hoje não, a gente tem casos de uso de outros aplicativos mobile, fazendo apontamentos de parada, classificação dessas paradas, e aí essas informações que são apontadas, elas sobem para o sistema, e isso daí ela gera informações, gera relatórios, né? Mas ela não é específica, não foi feita especificamente no PINS, foi feito num outro aplicativo, num outro software, mas basicamente seria a mesma coisa, né? O apontamento de parada e essa classificação ela é feita via mobile e aí ela passa para o sistema, né? Isso aí. Pessoal, a gente tem mais 15 minutinhos. Eu tenho mais 2 recados para dar para vocês. Acho que vai faltar algumas perguntinhas para a gente responder, mas depois eu respondo individualmente para vocês, tá bom? Antes de finalizar, eu queria falar um pouco mais sobre esse workshop, que todos que ficaram até aqui, né, no final, ganharam. A Kairos, ela está cada vez mais com essa iniciativa de conscientização sobre o uso de IA, de iniciar essa jornada mesmo. E eu consegui trazer aqui para vocês, para esse webinar, um workshop individual por empresa. Então, se cada representante da empresa que ficou até o final, né, que ficar até o final aqui, a gente vai entrar em contato, vai agendar um workshop para trazer mais insights ali para vocês sobre o uso de IA nas empresas. Esse workshop a gente vai agendar, vocês podem trazer diferentes gestores ali que vocês entendem que precisam estar começando a ficar na mesma página. Até teve uma pergunta sobre isso, sobre engajamento da gestão no uso de dados de IA. Então, esse workshop vai ser um presente mesmo da Kairos para vocês começarem a engajar cada vez mais as pessoas nesse assunto. A gente vai entrar em contato para agendar, mas quem já quiser se antecipar, me mandar mensagem, eu já vou agendando por ordem de recebimento de mensagem, tá bom? Porque como vão ser alguns ali, então a gente vai precisar colocar ali em uma agenda nos próximos meses, enfim. E além desse presente que a Kairos trouxe para vocês, a gente também trouxe uma oferta especial, que é uma metodologia que a Kairos tem para o início dessa jornada de IA e muitas vezes identificação de uso de dados e analíticas. Se chama Discovery, essa metodologia, para o uso de dados, analíticas e IA para o assunto rendimento de colhedoras. Por quê? Também tem uma pesquisa que diz que, tirando condições climáticas, né, que não são favoráveis ali para a colhedora, na melhor das hipóteses, né, num cenário que não está chovendo, que ela não está parada por alguma questão climática, o rendimento da colhedora é de até 45%. Então, a gente entende que essa é uma grande oportunidade para melhorar, né, a eficiência no rendimento de colhedoras, e a gente trouxe essa oferta do Discovery. Essa oferta a gente colocou até o dia 30/8, para essa condição especial no valor, né, do Discover, da metodologia da Kairos. E o que é esse Discover? O Discover é uma metodologia da Kairos que mapeia oportunidades para aplicar inteligência artificial, dados e análises avançadas nesse processo, no caso, o rendimento de colhedoras. Tem todo um passo a passo que a gente faz. O workshop, inclusive, é um dos inícios ali da etapa, mas tem vários outros e é customizado por empresa. A gente vai olhar o processo de vocês, vai trazer gestores também para a gente ouvir vocês. E no final das contas, vai entregar ali um roadmap de iniciativas, já com toda a estimativa para implementar. Quanto custa esse serviço e qual que é o preço promocional aqui para quem fechar até dia 30/8 e que participou do webinar? Esse serviço, geralmente, ele é um serviço que custa ali em torno de 85 mil,
E aqui, para o webinar, eu estou conseguindo trazer por 45 mil para vocês, fechando até o dia 30/8. É um trabalho que vai antecipar muitos problemas se vocês não fizerem esse início corretamente, digamos assim. Então, é um trabalho de olhar realmente a oportunidade, de olhar ROI, de olhar qual o processo que eu vou implementar IA e que realmente vai trazer esse retorno. E o que entrega, a gente vai primeiro entregar um mapeamento das oportunidades na utilização de IA para esse processo de rendimento de colhedoras, e também o que não for IA, a gente vai indicar, isso daqui só com dados e analytics já ajuda, né? Então, vocês vão ter todo esse direcionamento também. A gente vai entregar uma relação de iniciativas, tanto candidatos quanto backlog, para vocês terem esse documento, tem esse plano, toda uma análise de viabilidade na aplicação dos casos, o budget estimado para execução, a relação já priorizada e com as justificativas de por que ela é prioridade de implementar primeiro e o ROI que vai trazer, e uma estimativa técnica e financeira para essa implementação. Então, essa é uma oferta bem interessante. A gente colocou aqui o assunto de rendimento de colhedoras. Caso algum de vocês falem, Tuane, para mim não compensa esse assunto, pode ser tal, me manda mensagem, também vou deixar aqui o link do meu WhatsApp, me manda mensagem que a gente avalia sobre esse próximo assunto. Aldésio, passa só um slide no meu WhatsApp, podem mandar mensagem sobre essa oferta e até o dia 30/8 está valendo esse valor promocional, tá bom? Bom, queria antecipadamente agradecer aqui a todo mundo que participou e falar quem é a Kairos, né? Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas a Kairos ela é uma consultoria global que tá presente em mais de 27 países ao redor do mundo. A gente já tem mais de 29 anos de experiência. Aqui no Brasil já são mais de 17 anos. Aqui no Brasil a gente tem escritório em São Paulo, que fica ali na Avenida Paulista, em Ribeirão Preto, que inclusive é o escritório que eu e a Aldaesa fazemos parte e que é especializado no agronegócio. E passa só um slide, Aldaesa, por favor. E o nosso portfólio, ele trabalha principalmente soluções de transformação digital e o uso de dados, analytics, automatização e inteligência artificial. Então, a gente ajuda as empresas desde a estratégia de dados e digital, de como isso vai ajudar a melhorar ali os processos, até implementa as soluções de dados, indicando melhor arquitetura, fazendo toda a construção dessa automatização de dados nas melhores práticas, criando todo um storytelling, uma visualização que as áreas vão conseguir, de fato, tirar proveito do uso dos dados. A gente faz todo esse trabalho de inteligência artificial desde o início, né, que é exatamente esse momento que a gente está, de onde eu vou implementar IA para me trazer o melhor retorno, até, de fato, executar os projetos. A gente trabalha também com EPM, né, que é toda a parte de planejamento e controle ali da execução dentro do que foi planejado, e todo o conceito de experiência digital, hiperpersonalização no atendimento do produtor rural, por exemplo, como que eu vou organizar meus dados para eu ter uma visão 360 do meu produtor rural e conseguir oferecer os melhores serviços, produtos, no momento certo, da melhor forma possível. Então, essa é a Kairos, né, de uma forma geral e resumida aí. E a gente trabalha com alocação de consultores, projetos também, e sustentação de toda essa jornada de dados e inteligência. Tuane, eu só queria fazer 2 agradecimentos, né? Teve 2 pessoas que me ajudaram, como eu não sou agrônomo, me ajudaram muito, tanto com dicas, com informações, que foi o Zé Carlos Caldeira Júnior e o Juliano Tudisco. São 2 agrônomos e me ajudaram bastante a tentar trazer mais informações, assim, informações melhores para o webinar. Perfeito. Eu também queria agradecer
A Raquel, que é daqui do nosso time de marketing, que ajudou em toda a divulgação, criação do conteúdo. A Daniele Tesi, que também ajudou em vários contatos, várias divulgações. E o time daqueles como um todo, a Odaeso, que disponibilizou, né, esse tempo ali entre os projetos a criar o conteúdo. E agradecer a todos pela presença. Muito bom, né, ver ali. A gente chegou a 50 participantes aqui. E deixar aqui para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né, no LinkedIn, principalmente. Sempre a gente posta novos webinars e novos conteúdos interessantes sobre o uso de dados e digital, né, em diversos segmentos, mas no agro, especificamente, a gente tem cada vez mais especializado. Obrigada, pessoal, pela presença. E Obrigado. depois eu respondo todas as mensagens, que eu já vi que tem mensagem chegando aqui. Boa semana e bom trabalho para todos. Obrigado, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.